O Brasil não está indo bem do ponto de vista fiscal. É um país que está gastando muito, está gastando o que não devia gastar. Vai ter um reflexo em termos de inflação. Para segurar a inflação, já tem um reflexo em termos de política de juros. O que a gente vai ver? Desaceleração. A economia vai desacelerar. Vai acontecer. O que eu quero dizer é que quem não fizer o dever de casa vai ter dificuldade. E a gente tem que saber disso agora. A gente tem que pensar no que está vindo por aí. O governo Lula parece viver em um mundo de fantasia, convencido de que o seu produto é de alta qualidade. E a culpa é sua, que não vê isso. Mas a realidade, meus amigos, é bem diferente. Como evidenciado pela pesquisa que aponta a desaprovação do petista. E até a Globo News, que vem apoiando Lula de maneira incondicional, eventualmente encara a realidade e acaba criticando o governo petista. E este é um sinal claro de que a situação é alarmante e complexa. Alguém tinha que falar o que está por vir, e que isso é assustador. E foi exatamente o que fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele fez um alerta contundente sobre o governo do PT. O governador adverte que em algum momento as consequências do comportamento irresponsável do governo Lula vão bater na porta. Veja. Ele vive no mundo da fantasia, porque o governo está convencido de que o produto é muito bom, mas as pessoas não notam isso porque falta uma propaganda mais eficaz, mais adequada, mas o produto é excelente. E aí, qual é o plano do governo? O plano do governo é colocar um primeiro-ministro que é um publicitário, o Sidônio Palmeira. O que em si mesmo, nem quero discutir isso agora, mas em si mesmo a ideia de que o publicitário se torna o superministro que organiza todo o governo, que esse publicitário é o publicitário que fez a campanha do Lula e que nós pagamos o publicitário para ser o primeiro-ministro do governo e preparar o governo para a campanha eleitoral do ano que vem, é transformar o Estado num instrumento de campanha eleitoral. Não é muito bonito isso. Mas, independente disso, é ineficaz, porque o governo não quer ver os problemas verdadeiros. Qual é o problema verdadeiro? As pessoas não estão satisfeitas com a economia. Eu quero voltar aos Estados Unidos. Enquanto Biden e os democratas diziam que a economia americana era uma maravilha, Trump dizia que a economia americana ia mal e o povo concordava por causa da inflação. Inflação de alimentos nos Estados Unidos e aqui. Então o povo não via essa maravilha cantada pelos políticos. E o resultado lá nos Estados Unidos foi aquele, o resultado nas pesquisas de opinião aqui no Brasil é o mesmo. É reprovação do governo quando o PIB fecha em mais do que 3,5%. Ou seja, há um descompasso entre o número oficial que mostra uma boa economia e a percepção da economia que as pessoas têm muito em função da inflação. Não só por causa disso, tem a ver com a falta de credibilidade do governo e tal, mas muito por causa da inflação. Qual é a solução para isso? Tratar da economia. O Brasil, todo mundo sabe, menos o governo, precisa de um choque fiscal. Sem o choque fiscal, a economia tende a entrar em estagnação, talvez até em recessão, no final do ano, início do ano que vem, que é o ano eleitoral. Com um choque fiscal, nós teríamos uma recessão mais cedo e a possibilidade de recuperação com juros mais baixos no ano eleitoral. Raramente, o que é o correto do ponto de vista econômico também é o correto do ponto de vista da popularidade. Nesse caso a atitude correta do ponto de vista econômico seria boa para o governo do ponto de vista da popularidade no ano eleitoral. Mas vai explicar isso para o governo que acha que o gasto público é a base do crescimento da economia. Primeiro, não é de todo surpresa, né? Porque o presidente Lula fez essa mudança toda na comunicação, contratou o Sidônio, demitiu Paulo Pimenta, mudou também a própria assessoria de imprensa, mudou a responsável pelas redes sociais, exatamente porque estava vendo o tsunami chegar.
né? A boa marca do Lula em popularidade, a última vez que teve uma marca boa foi em julho de 2024. Aí, quando você chegou no segundo semestre de 2024, a coisa foi fechando, até agora inverter, né? O Lula tem uma popularidade, uma aprovação da gestão que é menor do que a desaprovação. É uma indicação de que a sociedade não está muito feliz com o que está acontecendo. Mas também pela condução do governo, né? Aí um dia o Rui Costa se atrapalha e fala em conjunto de intervenções. Intervenção é uma palavra maldita, principalmente se tratando de PT, de toda a história intervencionista do PT e do próprio Lula. E aí vai para um lado, vai para o outro e ninguém sabe o que o governo vai efetivamente fazer para conter a alta dos alimentos da cesta básica, que atinge a baixa renda e a média renda, ali aquela média renda que já desde a eleição de 2022, já teve uma resistência muito grande contra o Lula. A gente tem que pensar que o desafio fiscal é gigantesco. O que eu estou prevendo? Um ano difícil. Um ano complicado. O Brasil não está indo bem do ponto de vista fiscal. É um país que está gastando muito. Está gastando o que não devia gastar. Vai ter um reflexo em termos de inflação. Para segurar a inflação, já tem um reflexo em termos de política de juros. O que a gente vai ver? Desaceleração. A economia vai desacelerar. E quando desacelerar, qual vai ser o primeiro reflexo? Queda de arrecadação. Vocês vão sentir isso no Fundo de Participação do Município, vocês vão sentir isso no Fundeb, vocês vão sentir isso na quarta parte do ICMS. Vai acontecer. E a gente veio preparando o Estado para isso, por isso São Paulo na direção certa. Por isso a gente fez privatização, por isso a gente cortou custeio, por isso a gente extinguiu o cargo, cortou 20% dos cargos, por isso a gente reviu o benefício tributário. Como é difícil rever benefício tributário, mas tem benefício que não faz sentido e a gente precisava fazer isso para ter poupança, porque vai precisar. O que eu quero dizer é que quem não fizer o dever de casa vai ter dificuldade e a gente tem que saber disso agora. Esse efeito de desaceleração está vindo até um pouco antes do que eu imaginava. A gente tem que pensar no que está vindo por aí. E nós vamos ter que trabalhar muito próximo, né, muito unidos, para que a gente suplante esse período difícil que vai vir e a gente possa entregar os resultados que todo mundo espera. Agora, não se esqueçam, há um dever de casa para ser feito. Não é surpresa que a oposição e a população já estejam falando em impeachment de Lula. Ora, o PT e Lula parecem estar desesperados, intensificando suas propagandas para tentar transmitir a ideia de que tudo está sob controle, de que tudo dará certo e de que o governo está trabalhando arduamente para reverter a situação de destruição que eles mesmos contribuíram para criar. Então, meus caros amigos, só cai no conto do vigário quem quer.